Então, falar sobre a minha experiência hoje é uma alegria, porque eu sei que eu posso estar ajudando a vida de muitos jovens que estarão vendo esse vídeo, né? E como todo jovem, eu tive algumas experiências na minha vida que marcaram a minha história, né? Com 14 anos, devido a algumas decepções, né? Tanto familiar quanto amorosa, eu me envolvi nas drogas. O gordo tinha pego cocaína logo cedo e eu também queria cheirar. E aí, Beto, peguei um bagulho pra nós. Rapaziada boa? Claro. Passamos vários dias sem comer e saímos de lá para buscar mais drogas. Né? E eu me lembro que quando eu me envolvi nas drogas, eu entrei de cabeça, porque eu achava que a minha vida, que não existia mais solução para a minha vida, né? Eu não encontrava um horizonte. Eu pensava que o meu fim seria aquilo, né? Eu já vinha de um histórico de pessoas que haviam usado droga, e a rua onde eu morava também existia alguns pontos de drogas, e amigos meus estavam dentro desse mundo, né? E quando me apresentado a cocaína, a maconha, eu me lembro que eu usei durante vários anos a maconha e a cocaína como uma fuga, né? Para tentar esquecer os problemas que eu havia passado, né? no passado, né? Eu vinha de um abuso sexual quando criança. Vamos brincar? Vamos brincar? Dá um brinquedo. Tocar. Né? E quando eu cheguei na minha adolescência, que eu estava aberto pro mundo, eu conheci alguém que eu passei a gostar muito, e essa pessoa me traiu. Então eu não pensei duas vezes quando me introduziram no mundo das drogas, né? O mundo das drogas, ele é um ciclo vicioso, né? Você entra nas drogas e com o pensamento, eu vou usar só a maconha, mas eu não sou viciado, né? Eu nunca vou me viciar. Quando a gente vê, eu já usei tanta maconha que a maconha não surtia o efeito que nós esperávamos. Daí já partia para uma droga um pouco mais pesada, como foi no caso da cocaína, né? E em paralelo a esse período que eu estava usando droga, existiam pessoas, amigos e familiares que sempre vinham e me davam uma palavra de esperança, falavam do amor de Deus. E eu, com uma adolescência rebelde, envolvido com o tráfico, envolvido com gangues, eu nunca dei muita atenção, né? Até o dia que uma mulher me parou na casa de uma amiga da minha mãe, e ela me chamou a atenção e falou assim: olha, jovem, né, Deus, ele te ama muito, e ele tem um grande plano na tua vida, né? Deus, ele tem um chamado para você, né? E isso só vai acontecer se você abandonar a vida que você está. Só que assim, eu não entendia o que era o amor de Deus, eu não entendia o que era o plano de Deus, porque eu já havia passado inúmeras situações na minha vida, né? Então assim, aquilo entrou no ouvido, saiu no outro, até o dia que eu e mais alguns amigos, nós estávamos com tanta droga, e nós fomos para um matagal, e nesse matagal nós ficamos uma semana usando droga. Foi aí que eu não aguentei mais. Tive uma overdose e tudo que eu tinha feito de ruim veio em minha mente como um filme.
e ali eu entendi que eu estava morrendo, né? E naquele momento ali, talvez em frações de segundo, em questões de segundo, eu clamei por Deus. Eu falei: Deus, se realmente o Senhor tem um plano na minha vida, se realmente eu sou um escolhido teu, né? Se esse amor que aquela mulher falou aquele dia que o Senhor tinha por mim existe, o Senhor vai me livrar da morte, né? E eu vou mudar a minha vida. Foi quando, numa sexta-feira de madrugada, eu tive a experiência mais marcante da minha vida, que mudou a minha vida, né? Eu vi uma mão descer do céu e me tirar do meio da morte e me deu vida, né? Eu saí correndo daquele lugar, né? E fui para casa do meu pai, né? Eu cheguei na casa do meu pai desesperado, angustiado, porque eu usei tanta droga e eu fui tão afetado pela droga que eu fiquei praticamente 1 ano, né, afetado pelas drogas, né? E eu me lembro que eu tive síndrome do pânico durante esse 1 ano, né? E foram inúmeras noites que eu não consegui dormir, inúmeras noites que eu ouvia vozes, que essas vozes falavam para mim que hoje eu iria morrer do coração, então meu coração começava a acelerar, eu gritava chamando pelo meu pai vinha, me colocava no colo dele, orava comigo e tentava me ajudar da forma que ele sabia, né? E eu me lembro que no primeiro mês um homem apareceu na minha casa, alguém que soube da minha história, dos meus problemas, que eu estava trancado dentro de casa, em desespero, em angústia, em função de tudo que eu tinha passado. E esse homem veio e leu uma palavra, né, da Bíblia e falou para mim que naquele momento ali eu estava fraco, mas que quando eu estava fraco era porque eu era forte e que Deus iria me ajudar, né, a vencer aquele momento de fraqueza, de dor, de tristeza. Foi quando eu descobri na oração, né, o caminho para mim vencer, né? Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a igreja, né? Eu tinha ido de forma esporádica, mas eu comecei a orar em casa, eu comecei a falar com Deus, eu queria ver as coisas de uma forma normal, como eu havia visto antes, como eu via antes. Então eu começava a orar 2, 3, 4, 5 horas por dia, buscando em Deus uma solução para os meus problemas, e eu vi que a oração começou a surtir efeito na minha vida. Depois de 5, 6 meses, Deus ele me visitou no meu quarto, né, e eu escutei a voz audível de Deus que me disse para abrir a Bíblia em Isaías 53:18, que dizia bem assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, colocarei um caminho no deserto e rios nos ermos. Deus me falou naquela tarde que Deus estava colocando uma porta no deserto que eu estava enfrentando, né, e que era para mim perseverar, era para mim continuar orando, que Ele ia, né, me restabelecer emocionalmente, espiritualmente. E passaram-se alguns meses, né, eu entendi que eu precisava continuar essa vida de oração, porque eu queria, né, voltar a ver como eu via antes, eu queria conhecer mais a Deus, eu estava com sede de conhecer a Deus. Eu lembro que minha mãe saía às 7h30 da manhã para trabalhar, eu estava orando. Quando ela voltava às 5h30 da tarde para casa, eu ainda estava orando e chorando na presença de Deus. Foi quando eu desenvolvi uma experiência com Deus. Passaram quase 1 ano, um amigo meu me convidou para ir para um retiro, né, que era de uma igreja aqui de Joinville. E nesse próximo de 1 ano eu aceitei, né, de ir naquele retiro, ainda com algumas sequelas da droga, porque eu tinha usado muita droga e tinha me afetado. Mas assim, eu já me sentia mais encorajado, porque eu tinha desenvolvido um relacionamento com Deus. Eu fui para aquele retiro, estava meio ressabiado, não sabia o que ia acontecer naquele lugar. Tinha mais de 1000 jovens naquele retiro, naquela ocasião. Foi quando eu vi lá em cima do palco, onde eles estavam apresentando, um grupo de missionários que vinham do Chile ou do Equador, eu não me lembro, eu sei que era da fala hispânica, e ali aquela moça, uma jovem missionária, começou a falar sobre cura, que Deus havia trazido aqueles missionários naquela manhã, naquele congresso,
né? Porque Deus queria curar alguém. E eu comecei a sentir a presença de Deus e me arrepiar, e eu sabia que aquela mulher, ela estava falando diretamente ao meu coração. Foi quando aquela mulher desceu, né, do palco e veio na minha direção, né? Ela estendeu as mãos para mim e profetizou sobre a minha vida a cura. Ela tocou a minha cabeça, orou por mim, e naquele dia eu fui curado. Daí se iniciou um novo processo na minha vida. Eu falei, Deus, isso que eu recebi do Senhor, o amor, a graça, o perdão, a cura, eu queria passar para outras pessoas também. Foi quando eu comecei a desenvolver um trabalho com os moradores de rua, né? Primeiro na minha rua, onde tinha 3 pontos de droga, depois nos centros da cidade aqui de Joinville. Então não tinha nem um final de semana que nós não tirávamos um morador de rua das ruas ou um drogado e levávamos para nossa casa e falávamos do amor de Jesus, né, e curava as feridas e levava para o centro de recuperação. Foram inúmeras pessoas que foram recuperadas e que receberam a mesma graça que Deus havia derramado sobre a minha vida, foi derramado sobre a vida desses jovens. E eu me lembro que Jesus falou para mim que agora Ele iria ampliar a tenda, que Ele ia aumentar, né, a responsabilidade sobre a minha vida, quando Ele falou para mim ir para Jocum no ano de 99, no Rio de Janeiro, né? Eu fiquei o ano de 99, 2000 no Rio de Janeiro, trabalhando, né, em mais de 20 favelas do Rio de Janeiro. Ali nós desenvolvemos vários projetos, nós trabalhamos com várias facções, falando do amor de Jesus. Eu vi muitas pessoas, muitos traficantes entregando a sua vida a Jesus, tendo a sua vida transformada, porque eu entendi que o Evangelho ele é isso, ele é simples, né? Quando a gente fala quem a gente era, o que Jesus fez por nós, né, e o que Jesus pode fazer na vida das pessoas, né, o amor de Deus ele pode transformar e trazer a transformação na vida dessas pessoas, né? Foi esse amor que me transformou, foi esse amor que curou a minha vida, que restaurou a minha vida. Depois de 2 anos no Rio de Janeiro, eu voltei para Joinville e nós montamos uma ONG chamada Impacto Força Jovem. Num período de quase 3 anos, nós alcançamos milhares de jovens nas escolas, nas universidades, e era incrível, porque nós tínhamos uma equipe uma banda, uma equipe de dança, uma equipe de teatro, e nós levávamos toda essa estrutura para dentro dos colégios. E esse testemunho que eu estou dando para vocês, eu dava nas escolas. E muita gente se identificava, porque a gente não consegue dimensionar o número de pessoas que são abusadas sexualmente ou que passaram por algum trauma na sua infância, na sua adolescência, e que precisam de uma palavra de esperança, que precisam de uma palavra de amor. E ali, através dessa palestra, através do testemunho, das canções, nós vimos muitos jovens, né, se entregar a Jesus, né, falar das suas dificuldades, de falar e se identificar com a minha história. E muitas vezes até falando, pô, se existiu solução para a vida do Roberto, também existe para a minha. Né? E houve a transformação na vida de muitos jovens. Né? Hoje, vencendo todos os desafios, né, eu estive na Bolívia como missionário. Hoje eu estou na África desenvolvendo um projeto com crianças escravas que vivem um regime de escravidão, e muitas crianças também têm sido libertas, né, da escravidão. E eu sou muito grato a Deus, porque, né, um dia Ele transformou minha vida e hoje Ele tem permitido eu ser também um instrumento de transformação para a vida de outras pessoas. Que história incrível essa do Roberto, né? Talvez muitos olhariam para ele e já considerariam um milagre suficientemente grande de ele ter saído das drogas. Mas Deus foi muito além disso. Deus, Ele tem um projeto e um propósito para cada um de nós, e Ele tinha para o Roberto também. E não era só para que o Roberto saísse das drogas e levasse uma vida normalzinha. Era muito além disso. É para cuidar de pessoas, para salvar crianças em um outro país. Imagina que isso passava pela cabeça dele. Deus tem um projeto de vida também para você. Não necessariamente que você vai ser um missionário na África, mas Ele tem algo bem especial, algo que Ele reservou, e Ele já te deu dons, Ele já te capacitou. E se você confiar nele e for seguindo os passos dele, você vai encontrar e vai descobrir o que é que Ele tem para você.
Esse Jesus, ele é incrível. Então confie nele. E que Deus te abençoe.